Olha que bonitinho. Oi, minha gente, muito boa noite. Estamos chegando para mais a nossa conversa de todos os dias aqui no Sofá Comigo, na conversa. E hoje a gente recebe uma pessoa extremamente importante para Juazeiro, que tem feito um ribuliço danado. Estou recebendo o pastor Teobaldo Pedro. Já conheci ele desde 1997. É muito tempo. Seja bem-vindo, meu pastor. Fica à vontade para conversar com os nossos internautas. E daqui a pouco a gente vai começar as nossas perguntas. Boa noite. Boa noite. Um abraço aí para você que está conectado aqui com o nosso querido... Já tem gente lá, tá vendo? Calbi. Calbi é um amigo de longas datas. Eu conheci Calbi quando ele ainda era jovem. Ele era jovem e não usava brinco. Verdade. Mas brincadeiras à parte, Calbi tem sido um amigo de longa data e é um prazer estar aqui com você hoje. Fico muito contente de recebê-lo aqui e saber que novo desafio. Ele sempre foi desafio. Me lembro, eu era gerente da Metalúrgica Peixinho, ali na Dom Vital, e o pastor Teobaldo já passeava ali nos corredores da Metalúrgica Peixinho, porque era amigo da família, e foi lá que a gente se conheceu. Você estava acabando de chegar da sua cidade natal, que é onde mesmo? Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, pertinho ali de Candeias, pertinho ali de Santa Amaro, já pertinho de Salvador também. Estou há 30 anos aqui em Juazeiro. O que tá um Amélio Rodriguense vir para cá? É isso mesmo, Amélio Rodrigues? Ameliense. Ameliense, vem para cá. Eu me formei em teologia, né? E também fiz pedagogia cristã em Feira de Santana. E vim participar aqui de um trabalho missionário. Sim, pode falar. Para cuidar da congregação da Igreja Batista no bairro Castelo Branco. E a igreja que até hoje está lá, né? A igreja era pequenininha, ela tinha 15 membros, né? E eu recebi essa proposta, eu tive outras propostas para ir para lugares maiores, inclusive para trabalhar como professor no seminário onde eu estudei, mas eu preferi o desafio missionário. Eu sempre gostei de desafios, né? Eu sempre gostei de coisas que me estimulam a ir além, a poder fazer mais do que se supõe que seja possível fazer. E aí eu vim, assumi aquela congregação, e ela foi crescendo, e algum tempo depois ela estava presente em Juazeiro, Petrolina, Sobradinho, e já tinha centenas, e depois já tinha mais de 1000, e aí foi espalhando, eu fui abrindo outras igrejas, emancipando algumas, preparando pastores, 20 e poucos pastores passaram por nossas mãos, estão atuando aqui na região. Eu tive até vontade de ficar lá com ele, mas ele não deixou não. Conversa dele. Então, nesse período também aproveitei e fiz mais alguns cursos, né? Estudei psicanálise clínica, eu sou psicanalista, até pouco tempo eu tinha consultório aqui em Petrolina, e também cursei filosofia, né? Me formei em filosofia e passei a atuar no terceiro setor, né? No projeto filantrópico, que eu já estou há mais de 20 anos, fazendo trabalhos sociais com as pessoas carentes de Juazeiro. Negro, militante, pastor evangélico, são adjetivos ou coisas que a gente traz na nossa vida. Eu sou negro e eu sei que eu sofri muito com discriminação. Ser negro, estuda, é pastor evangélico e também é martirizado pelo preconceito, e aí é um fato. O que leva, o que dá na cabeça de um homem a querer transformar pessoas, transformar vidas? Porque assim, começa lá em 97 querendo montar uma igreja, uma cidade... 90, na verdade. 90, né? Uma cidade, porque Petrolina e Juazeiro nem tanto, mas Petrolina é altamente religiosa. Altamente religiosa. O poder católico aqui dentro é muito forte. Há um grau de relação do catolicismo com Petrolina que de longas datas. Juazeiro nem tanto. Mas o que leva um homem a querer vir para essas bandas de cá, onde tem duas cidades diferentes, com culturas diferentes, aonde uma cidade se acha melhor do que a outra? Nas duas cidades habitam seres humanos. E o meu olhar nunca foi esse olhar de bairrismo, até porque eu vim de fora. Eu sempre amei as duas cidades, né? Eu gosto de Petrolina e adoro Juazeiro. Ao contrário. Então eu sempre enxerguei pessoas. O meu ministério sempre foi voltado para pessoas em situação de risco. Trabalhei com muitas pessoas envolvidas com drogas, envolvidas com práticas que não convém comentar aqui. Desenvolvi um trabalho na casa de detenção
e a convite do comandante da Polícia Militar de Juazeiro na época, o Major Ademir Pinheiro, eu fiz um trabalho por 3 anos de capelão voluntário. Ademir Pinheiro, faço um tempo aqui bom. Capelão voluntário, eu ajudava policiais que tinham algumas dificuldades. E no fim de semana eu ajudava os presos com um projeto de alfabetização e também levando uma palavra de esperança, e alguns deles, quando saíram dali, graças a Deus, não voltaram mais para o mundo do crime. Enfrentar um negócio desse, você está ajudando policiais e ao mesmo tempo ajudando o preso, não é meio perigoso não, porque o preso pode desconfiar do pastor que está levando informação e vice-versa? Viver é um risco, existir é um risco. Eu, respondendo a tua pergunta anterior, eu faço essas coisas por chamado, por vocação. A minha vocação não é necessariamente apenas ser pastor, é cuidar de pessoas. É o que eu faço. É o que eu faço a minha vida inteira. Eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos. O pai teve um AVC na minha frente, eu vi meu pai morrer. Né? E então eu comecei a desenvolver um senso de responsabilidade. Fui trabalhar na serraria, carregando tora de madeira. Tive problema de saúde por causa disso, para ajudar a manhã na despesa em casa, né? E aí eu fui crescendo com esse senso de responsabilidade. E quando eu chego a Juazeiro e eu vejo os desafios de uma juventude precisando de direção, de orientação, eu investi em 3... Isso em 1990. Já em 90 para 91. Eu investi em 3 pilares, né? O primeiro foi a pregação da palavra de Deus. O segundo foi o acompanhamento das pessoas para que elas fossem potencializadas, capazes de enxergar que elas podiam ir além, né, que envolve um aspecto pedagógico também. E o terceiro foi inserir essas pessoas dentro do processo educacional para que elas pudessem evoluir. Eu tenho pessoas hoje que são formadas em universidade, que estão bem na vida. Algumas eu ajudei nos estudos, outras eu orientei, porque eu acho que o papel de um líder não é apenas dar ordens. Aliás, dar ordem não é atitude de líder, dar ordem é atitude de chefe. O líder é aquele que inspira, é aquele que estimula, é aquele que potencializa o indivíduo a ir além e faz o indivíduo ir além. Você se acha uma inspiração, então? Não se trata de me achar uma inspiração. Mas eu acho que você... Eu acho que Deus está à disposição de agir na vida de quem se dispõe. Eu particularmente acho ele uma inspiração para muitas pessoas, inclusive para mim também. A gente já conversa muito sobre isso. Agora, 31 anos de Juazeiro e Petrolina. Vou fazer 31. 31 anos. Passa 31 anos, no 31º ano, no 30º ano, dá na sua cabeça, eu quero mudar Juazeiro mais uma vez, sendo político. O que dá? Qual foi o estalo para querer entrar na política desse jeito? Ou já era de muito tempo? Na verdade, eu acho que eu já sou político desde que eu nasci, porque a minha mãe disse que quando eu nasci, deram-me por morto, e que eu comecei a querer gritar e coisa e tal. Eu tô vivo. E eu engasgado com o resto de parto, não sei o quê, e ali começou a política. Então eu entendo que política é a luta por uma melhoria. E eu sempre lutei por melhoria. Certo. E em 2004 eu fui convidado a primeira vez para me candidatar, depois em 2008 assim por diante. E agora o que aconteceu? O descaso que Juazeiro está hoje foi produzindo em mim um senso de responsabilidade, de compromisso, de querer fazer mais, de ajudar mais gente, de alcançar mais pessoas. Eu sempre falo com você do seu romantismo, né? Tu é muito romântico, porra. Você quer fazer mudança com esse romantismo aí? A resposta dele é essa. Tu é romântico mesmo? São os sonhadores que transformam o mundo, né? Todas as transformações do mundo vieram com homens capazes de não apenas romantizar, mas acreditar no poder do sonho. O poder de um sonho está na capacidade de você se moldar por ele e se mover por ele. Só assim se transforma uma realidade. Não se transforma uma realidade apenas em cima de um pragmatismo cartesiano, da lógica, da racionalidade. Mas também tem que ter paixão, tem que ter amor, tem que ter você do outro lado enxergar que tem um ser humano que precisa de você e se importar com ele. É difícil ser assim? Bem, em mim isso é importante do ponto de vista relacional, porque faz parte da essência do que eu sou. Algumas pessoas fingem que são assim para poder ganhar simpatia. Mas quem conhece a minha história de 30 anos em Juazeiro sabe que eu sou naturalmente assim. Então eu não tenho dificuldade nenhuma em me importar com pessoas. Eu não tenho vergonha, por exemplo, de chorar. Ontem eu perdi um amigo. O Jaime, conhecido como Jaime Cobrinha, morreu de Covid ontem. Ele era pré-candidato a vereador em nosso partido. E é um amigo de mais de 20 anos. Quantos dele tinha? Ele tinha 77. E quando eu soube da morte dele... acho que é a idade, né? Também, né? Teve problema renal também. Quando eu soube da morte dele, foi como se um parente meu tivesse morrido. Não, imagino. E eu chorei, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque
Eu sou esse ser, eu sou 100% paixão, 100% racionalidade, 100% eu. Eu não consigo ser só uma parte. Eu sou o todo. E eu me relaciono com as pessoas assim. 1990, aí você pula para 2000. 2000 você pula para 2010, 2020. Qual a diferença dessa Juazeiro aqui, de 90, para a Juazeiro de 2020? Falo politicamente. A cidade de Juazeiro foi transformada num feudo. O período do feudalismo, havia os senhores feudais. Existem patrões feudais aí? Havia os senhores feudais e os vassalos que trabalhavam para eles. Juazeiro hoje é um feudo. E se a coisa continuar no modo que vai, Juazeiro vai virar um condomínio, onde você vai ter que pagar para entrar e sair. Então hoje todo o sistema público ele está como que loteado, a serviço de um grupo, que é movido por interesses mercadológicos, por interesse de lucratividade. Lá em 90 não era assim? Em 90 isso ainda era empírico, ainda era uma coisa meio iniciada, era meio amador, e agora se profissionalizou o negócio, né? Uau! Profissionalizou. Hoje Juazeiro vive uma situação, você vê agora a situação do novo coronavírus, o prefeito atual está preferindo asfaltar ruas, fazer praças, climatizar escolas, construir creches, que são coisas necessárias, mas que no momento emergencial que nós estamos vivendo, cuidar da saúde deveria ser mais importante. Nós já estamos aí em torno de 50 pessoas mortas e caminhando para 2.000 infectados. Foi só começar a testar mais gente, apareceu mais gente doente. Ficava a ilusão que Juazeiro tinha muito menos do que Petrolina, o que não era verdade. As duas cidades estão coligadas. Nós temos uma conurbação aqui. Uma conurbação, o que acontece lá, acontece cá. Uma conurbação que a ponte unifica, né? A conurbação é a união de duas cidades. Então não tem como, você pode até ter a briga política, mas Juazeiro e Petrolina, uma influencia a outra. Só um minutinho, pastor. Dentro desse contexto... Desculpa. Vê se tu dá um jeito ali nesses nossos cachorros, que eu tô conversando aqui com o pastor. Você tudo em casa. Dentro desse contexto, eu entendo que a Juazeiro de 1990 era uma Juazeiro ainda que estava despertando para esse lado da política de... um conceito de buscar o resultado. Havia um romantismo até em 1990. A primeira cena política que eu vi em Juazeiro me chocou. Qual foi? Eu vi o prefeito da época, ele estava distribuindo alimentos na porta da prefeitura, entregando para as pessoas. Tinha tido uma enchente, muita gente estava passando necessidade. Quem era o prefeito da época? Era o Dr. Joseph Bandeira na época. Sim. E aí, quando eu vi aquilo, eu achei aquilo um choque. Não por não ter que entregar alimento às pessoas, mas a forma de fazer aquilo na porta da prefeitura, as pessoas em uma fila enorme para receber o alimento, né? Aí eu comecei a perceber que Juazeiro tinha muito disso, da coisa da paixão, um pouco do teatro político. E eu entendo que a política ela deve ser um instrumento de transformação e de evolução do homem, de inclusão social e evolução intelectual. Ao passo que algumas pessoas estavam lá pela necessidade, querendo a cesta básica, você conseguiu enxergar de outro modo, por outro ângulo. Aquilo ali é um baita de um teatro político para conseguir votos, essa coisa toda. A direita e a esquerda se parecem em muitos aspectos nisso, porque a política ela não é exercida apenas do ponto de vista ideológico, do posicionamento em que você está. Quando você lê a história da Revolução Francesa, por exemplo, e você vê que lá vai surgir essa divisão de esquerda e direita, de quem era conservador e de quem não era, e de repente parece que do outro lado, tudo que tem do outro lado não presta, e tudo que tem do lado de cá é que é bom. E não é bem assim. O próprio nome partido dá a ideia de uma parte. E nós só somos o todo quando nos juntamos. Então nós temos que ter a humildade e a grandeza de olhar para o outro lado e ver o que é bom, que pode ser aproveitado e aperfeiçoado. Uma coisa horrível que acontece nas administrações públicas. Um prefeito se elege, aí o outro prefeito tinha começado um projeto e aquele projeto é interrompido. Por quê? Porque foi do outro prefeito. Isso é loucura, gente. O dinheiro é público. É responsabilidade moral e política também, social. E eu diria até legal do prefeito dar continuidade à obra e concluí-la. Isso é fundamental. Eu não consigo entender essa coisa de você deixar algo se deteriorar, se destruir, porque foi feito pelo outro. É verdade. Lá em Juazeiro tem uma avenida que foi feita na época que Joseph foi prefeito, o asfalto. Qual era a avenida? É a avenida que dá acesso ali ao ginásio de esporte. Sim. E aí, durante muito tempo, o prefeito que veio depois, que era a oposição, a avenida ficou esburacada. Eu passei por ali muitas vezes, esburacada. Aí fizeram novas avenidas lindas, mas aquela ficou esburacada. Nós não podemos mais tolerar esse tipo de administração. O dinheiro é público. Ela continua esburacada? Não, deram uma melhorada.
O dinheiro é público, e se o dinheiro é público, ele deve ser devolvido ao povo na forma de serviços e de obras. E é importante que um gestor tenha essa compreensão da responsabilidade que ele tem com o eleitor. Vamos supor que eu me torno candidato e sou eleito prefeito de Juazeiro. Eu sou prefeito de quem? De quem me votou em mim? Não, de todos. Eu sou prefeito de todos, eu tenho que olhar para todos, desarmar o palanque, chamar até mesmo adversários para conversar e dizer, olha, chegou a hora da gente trabalhar para reconstruir a cidade. E se nós queremos reconstruir a cidade, nós temos que estabelecer prioridade. Qual é a prioridade número 1 hoje? É a saúde. Então vamos carregar forças no que diz respeito à saúde. Vamos tentar fazer aqui uma pacificação. Vamos dar aí 100 dias de trégua. E vamos voltar às cargas para melhorar a qualidade da saúde. E para melhorar a qualidade da saúde, você tem que ter, além de planejamento, uma equipe eficiente, técnica, capaz de tocar a coisa com qualidade. Não é só você chegar e ter um discurso bonito, com frases decoradas, produzida por uma equipe de marqueteiro, que foi fazer uma pesquisa de campo e sabe exatamente o que o eleitor quer ouvir. Então o camarada vai lá na mídia social, ele publica aquilo que a pesquisa diz que o eleitor quer ouvir. Ele fala nos áudios, nos vídeos, o que ele sabe que o eleitor quer ouvir. Só que às vezes a atitude dele é uma atitude de teatro, de representação para obter o voto. Não há uma intenção real de transformar naquela realidade. Uma verdadeira E o que é que pode, então, a meu ver, corroborar se alguém tem ou não intenção real de transformar aquela realidade? É a sua história de vida. Olha a história de vida das pessoas, o que ela fez a vida toda. Porque alguém que mudou de ontem para cá, meu irmão, isso aí tem algo suspeito. O camarada que mudou da noite para o dia... eu sou bonzinho agora. Não, você tem que olhar o histórico do indivíduo, tem que olhar com quem ele está aliançado, quais tipos de compromissos ele assumiu, quem são os setores que estão agregados a ele, despejando dinheiro na campanha dele. Isso. Tudo isso deve levar o eleitor a produzir um senso crítico que vai, inevitavelmente, fazer o eleitor ser mais criterioso na escolha. O juiz Vanderlei Lacerda, sexta-feira, deu um parecer reprovando o que Paulo Bonfim quis fazer em vender a folha de pagamento. Dia 17, às 22 horas, o parecer dizia que não podia ser feita aquela licitação porque Juazeiro já tem uma dívida com a Caixa Econômica Federal, um contrato que vai até 2021. Então, para que renovar a mesma coisa? Você achou correto o juiz fazer isso? O juiz merece aplauso. Ele agiu com lisura, agiu com integridade. Porque não se pode negociar uma coisa que é da próxima gestão. É você querer se apropriar de um dinheiro que vai ser útil na próxima gestão e que, se por um acaso o próximo gestor tiver responsabilidade social, ele vai priorizar a saúde. A saúde de Juazeiro precisa de um aporte de recursos enorme e urgente. Tem pessoas morrendo não é só de coronavírus, estão morrendo por outras enfermidades. Zika, chikungunya. E há uma necessidade de também levar ao interior uma saúde de mais qualidade, contratação de mais profissionais. Há uma necessidade de um planejamento para interiorizar a saúde, fazer com que a saúde de qualidade, com as baixas complexidades, seja mais ampla a atenção nos distritos. Eu tive o privilégio de ir a lugares que eu nem sabia que existiam. Eu fui, por exemplo, a um lugar chamado Itaparica, que é um subdistrito, pertence a Maniçoba, Itamotinga, ali entre Itamotinga e Maniçoba. Itaparica é um lugar muito atrasado do ponto de vista estrutural, mas tem um povo maravilhoso lá que é esquecido, que só é lembrado... De fato, eu não sabia que existia Itaparica. Só é lembrado em época de política. Esse lugar precisa de atenção, porque ali moram seres humanos. Então a atenção que se dá num bairro de Juazeiro deve se dar. Sabe como é que eu vejo o interior? Eu vejo o interior como bairros afastados. E se eu tenho que dar atenção aos bairros da cidade, eu tenho que também dar ao interior. Mas o interior sempre fica com as migalhas. E infelizmente muita gente do interior se deixa enganar por conversinhas que só aparecem nessa época. O teatro. É preciso que as pessoas do interior tenham mais senso de responsabilidade com o poder do seu voto para mudar, para trazer algo novo. Chega da mesmice. A mesmice não gera mudança. Sabe o que é o conceito de loucura? O conceito de loucura é fazer a mesma coisa sempre, do mesmo jeito, e esperar um resultado diferente. Então é loucura você votar nos mesmos
que vem com a força do dinheiro, que diz assim, eu vou comprar o voto, está aqui R$ 200 para você votar em mim, está aqui um cargo para você poder ganhar X e você trazer tantos votos para mim. E aquela pessoa, ela vende o voto dela, ela vende o apoio e depois ela vai sofrer. 4 anos. Porque quando o parente dela estiver doente, ela não vai ter saúde de qualidade. Ou até se essa pessoa tiver porque apoiou, aquelas pessoas da sua comunidade não vão ter, então acaba sendo um ato de traição com aquelas pessoas, porque sabe que não vai ter uma resposta, não vai ter um feedback para aquela comunidade. É preciso um planejamento que olhe a cidade como um todo e que rateie os recursos de forma igualitária conforme a quantidade de pessoas que moram em cada lugar. Eu acho isso interessante. Agora eu queria falar de um assunto que tem muito rasgado o Brasil ultimamente, que é a força do evangélico que abraçou o Bolsonaro e que hoje se arrepende disso. Você militou nessas fileiras também, disse que Bolsonaro era o cara que precisava. Você falou isso várias vezes. Você hoje se arrepende de ter votado em Bolsonaro? Olha, do ponto de vista da renovação da estrutura do governo, o presidente Bolsonaro deu um avanço. Por quê? Você não vê casos de corrupção dentro do governo Bolsonaro no momento. Eu vou discordar. Há insinuações, mas não há comprovação. Quando você vota em um candidato, não significa que você concorda com absolutamente tudo que o candidato faz ou que o candidato diz. A única pessoa que é unanimidade entre nós é Jesus Cristo. Mas quando você olha para o que acontecia no Brasil até bem pouco tempo atrás, em que havia milhões e milhões sendo desviados para finalidades múltiplas, e você via que as pessoas estavam fazendo isso dentro de um senso de absoluta consciência de impunidade. Quando você olha para essa realidade, você vê que o Brasil começou a mudar lá em 2013. Eu vejo que há controvérsia. O Brasil começou a mudar lá em 2013 com as manifestações voluntárias e espontâneas das pessoas. Mas, Teobaldo, a partir daí, só respondendo, partir daí houve um processo de mudança. Nós estamos ainda dentro de um processo de transição, e nesse processo de transição nós estamos vendo que está aparecendo muita coisa nova dentro do Brasil. Eu concordo até nesse Eu queria só concluir. Sim. Por exemplo, você veja a nossa transposição aqui do Rio São Francisco, falar de algo da nossa região. A transposição do Rio São Francisco foi orçada em um valor que chegava perto dos 5 bilhões por aí. 5 bilhões, 6 e bilhões. 4 bilhões e alguma coisa. No final do governo de Dilma, eles já tinham gasto em torno de 12 bilhões e não tinha concluído. E depois descobriram que parte da obra foi mal feita, teve que ser refeita. De repente se esperava o quê? Porque foi uma iniciativa do PT, aí disse, o Bolsonaro vai deixar de mão, ele não vai dar continuidade, mas o que está acontecendo é que a obra está tendo continuidade. Concordo. Então eu digo a você que a gente tem que ser pontual na análise. Quando a análise ela é ideológica, ela é de intolerância, de reação, eu sou contra fulano, eu sou a favor do Brasil, sou a favor de Juazeiro, do meu Nordeste. Eu concordo plenamente com você. Agora, é bom a gente olhar pelo aspecto de que isso pode acontecer com você caso você venha a ser eleito em Juazeiro. Bolsonaro prometeu que faria tudo diferente, e de fato ele está fazendo mesmo, tudo diferente, e que as raposas velhas não entrariam de novo para roubar os ovos de ouro. Primeira coisa que Bolsonaro fez foi colocar Fernando Bezerra Coelho como seu chefe do Senado. O líder da bancada no Senado é Fernando Bezerra Coelho. Uma das pessoas mais experientes na política, que tem diversas coisas boas, mas também tem um histórico ruim. Como se dá? Qual é a ideia de colocar uma pessoa que você sabe que ela sempre foi posição, nunca oposição a ninguém, e coloca no seu governo quando ele diz que não vai fazer compactuação com ninguém e agora ele se rendeu ao Centrão? Aí eu entro para você. Talvez seus discursos sejam muito parecidos com isso, eu quero mudança, eu quero renovação, mas se você entrar na prefeitura de Juazeiro, obviamente você vai ter que fazer alianças com vereadores que estão aí, que são viciados, que gostam da mamata, que gostam do dinheiro fácil. Você vai ter que fazer algum entremeio aí para também não se perder no seu governo. Como é que vai ser a sua estratégia? Eu acredito que a força do executivo está no poder daquele que foi eleito pelo voto popular. Citando o que você falou aí de Fernando Bezerra Coelho, a quem eu não conheço pessoalmente, só por televisão, embora mora aqui perto, né? O Fernando Bezerra Coelho é um político experiente de verdade. De verdade. Ele tem uma habilidade muito grande para costurar acordos dentro do Senado, quando ele estava na Câmara também.
Ora, um prefeito, um governador ou um presidente, ele tem que ter os seus porta-vozes. Ainda que seja... A questão é a seguinte, você não pode ser puritano no sentido de dizer assim, eu não vou conversar com essas pessoas. O problema não é com quem você conversa, o problema é como você conduz a conversa. Por exemplo, eu não me prostituo, eu não ando atrás de mulheres em prostíbulos. Sim. Mas eu posso ter amigos que me ajudam em áreas estratégicas importantes da minha vida, num projeto qualquer que eu esteja desenvolvendo, que ele tem uma vida privada de prostituição. A vida privada dele de prostituição é problema dele. Naquele projeto ali, ele está como profissional. Eu posso, por exemplo, estar construindo um prédio para a igreja e ter ali um engenheiro, que esse engenheiro é um prostituto promíscuo conhecido, mas ele é um excelente engenheiro na função que ele está fazendo. Desde que eu não vá com ele na sua promiscuidade, na sua prostituição, se ele é bom no que faz ali, como engenheiro, e eu o contratei para isso, e eu sei separar as coisas, isso é que é fundamental. Eu não sei o que está acontecendo em Brasília, porque eu não moro em Brasília, eu moro em Juazeiro. Em eu me tornando prefeito de Juazeiro... Aí entra a sua parte. Em eu me tornando prefeito de Juazeiro, e tendo uma Câmara de Vereadores que eu preciso sentar para conversar com ela, eu vou sentar, meu querido, para conversar, para dialogar, para negociar, nem que seja negociar caso a caso, mas negociar de uma forma que não seja desonesta, negociar de uma forma que seja transparente e negociar, sobretudo, de uma forma que seja boa para o povo. Ainda que esse vereador seja um viciado. Meu querido, o importante não é quem está do outro lado. Sim, o importante é quem está do lado de cá, como vai conduzir essa negociação. Uma vez o apóstolo Paulo, já que você cita o lado do pastor, eu tomo como referência a Bíblia, o apóstolo Paulo disse assim, que para nós não termos nenhum tipo de relacionamento com as pessoas desse mundo, seria melhor sairmos do mundo. Então eu sou pastor, eu volta e meia tenho que desenvolver algum projeto, alguma coisa com pessoas que têm crenças e visões diferentes da minha. E você me conhece muito bem, sabe Sim, disso. sim. Eu tenho amigos de todos os segmentos e graças a Deus me dou muito bem com ele. Eu tenho amigos que são LGBT, eu tenho amigos que são do candomblé, eu tenho amigos que são espíritas, eu tenho amigos que são católicos, eu tenho amigos até que são ateus e que me ajudaram em muitos momentos da minha vida em diversos projetos. E vão me ajudar agora, estão me apoiando, porque a capacidade dialogal está em você ser pragmático no seguinte aspecto. O que é que eu quero fazer aqui? Eu quero transformar esta realidade. Você é bom nisso, Calbi. Ah, eu sou bom? Você é bom. Você quer trabalhar comigo nesta área aqui? Quero. Mas é do jeito que eu estou dizendo que é. Então, o que acontece é que o chefe do executivo, o que está no comando, é que dita as regras, meu amigo. E quando ele não dita as regras, ele abre espaço para o que vem acontecendo no país há muito tempo. Então eu acredito que a capacidade de dialogar, porque política é diálogo. O que não pode haver na política é aquela velha maneira velhaca de conduzir as coisas através de acordos de gabinete. O povo tem que participar das discussões, temos que ter sim audiências públicas para discutir qualquer projeto de transformação que vai afetar a vida de muitos. A sociedade precisa ser convidada ao debate, o governante precisa estimular a cidadania. Me diga uma coisa então, você está falando aí de cidadania, de debates, que eu sou amigo do... Falando de minorias, a cultura de Juazeiro está esmagada. As minorias de Juazeiro... Esmagada por um governo que diz que defende as minorias. Pronto. As minorias de Juazeiro, os grupos LGBTs, os grupos de terreiros, os grupos gays, os grupos de todas as minorias estão sendo esmagadas pelo governo que aí está. Tu é pastor, bicho. Você defende uma vida totalmente avessa ao que pensa a maioria dos LGBTs, das mulheres e homens trans. Como um pastor evangélico vai lidar com essas minorias? Da mesma forma que vai lidar com os demais. Porque eu não estou me candidatando para ser pastor de Juazeiro, para impor a minha doutrina. Ouviu? Ele não é um pastor de Juazeiro, ele é um candidato ao Juazeiro. Para impor a minha doutrina, a minha formação e a minha história de vida respaldam o que eu estou falando. Certo. Eu sempre tive um diálogo de tolerância e de respeito. Recentemente eu ganhei um prêmio, está lá em casa, a placa, como um pastor que sempre lutou pela tolerância e o respeito. Na sua igreja tem Quando você... Concluindo a fala. Quando eu... Citei, eu desconheço. Mas quando eu me tornei... pastor, eu não me tornei pastor para olhar para as pessoas e desprezá-las. Eu me tornei pastor para olhar para as pessoas e amá-las.
E quando você ama as pessoas, você pode até discordar da pessoa em alguns aspectos, mas você aceita o outro. Ser cristão é trazer para perto. E o que é ser gestor? É administrar recursos públicos. Mas recursos públicos para quê? Para bem servir à comunidade. A doutrina que eu prego lá dentro da minha igreja é a doutrina dos que aceitam seguir a fé da minha igreja. Mas a doutrina que eu prego dentro da minha igreja é a doutrina da minha igreja. Outras igrejas têm outras doutrinas. E tem até pessoas que não têm crenças. Mas quando eu falo de gestão de cidade, eu estou falando de planejamento executivo para melhorar a vida das pessoas, na prestação de serviços, na consecução de obras que possam melhorar a qualidade de vida de quem mora naquela cidade. Agora, quando você diz assim, há uma preocupação muito grande com as minorias, normal. As pessoas sempre olham para um grupo religioso, seja católico ou evangélico, às vezes com a mesma carga de preconceito que critica receber. Óbvio, é uma atitude defensiva. É a lei da física. Mas eu acho, repito para você, que quem olhar a minha história, quem pesquisar a minha história, como você bem conhece, sabe o tipo de pessoa que eu sou. Que eu não empurro para longe, eu chamo para perto, eu dialogo com as pessoas. Por exemplo, você é meu amigo há muitos anos. Aí vamos supor que você chegue para mim e diz assim, pastor, eu sou gay, mas eu sou bom em tal área. Ótimo, você é gay e é bom nesta área, e você pode me ajudar muito nesta área. Por que você não vai fazer aquele trabalho? Eu vou dizer, não, ele não vai fazer aquele trabalho não, porque ele é gay. Até mesmo o Bolsonaro, que você citou há pouco, ele tem pessoas LGBT que foram colocadas no governo dele. E muita gente dizia que não ia ter ninguém. Eu acredito que quando você leva a discussão para uma preocupação só com um aspecto de minoria ou de maioria, você minimiza uma coisa que é muito maior. Nós temos uma cidade que está dilacerada, destroçada, e que atinge as minorias e as maiorias, atinge a todas as pessoas de todos os segmentos, religiosos ou não. Todos estão sofrendo com uma saúde de má qualidade, com serviços públicos de má qualidade, com suspeita de corrupção. Eu digo suspeita porque não há comprovação. Então nós não temos tempo para esse tipo de discussão. No meu governo vai ter pessoas competentes, independente da orientação sexual da pessoa, independente da religião a que a pessoa pertença. Eu não vou fazer um currículo e dizer assim, qual é a sua religião? Eu sou do povo de terreiro. Pronto, você não trabalha comigo? Besteira. Você é bom no que faz? Você é médico. Você é um médico excelente. Mas você é gay. Não me importa o que você é você. Eu estou contratando um profissional para executar um serviço público. Você não tem que um discurso desse, que é muito avassalador, para a nossa cidade de Juazeiro, que infelizmente há uma retrocidade, há alguns povos ainda muito retrógrados quanto a esse pensamento. Pastores, eu estou falando de pastores. Você não teme que os pastores possam te retaliar? Porque tem muito pastor ainda que é quatrocentão e diz que o endemoniado é uma doença, o gay é uma doença que precisa ser tratado, tem que colocar, vou colocar na oração, tem muitos pastores que ainda pensam que o cara que é gay é endemoniado e que é doença. Você pensa desse jeito? Você não teme retaliações desses pastores que são mais quatrocentões, que pensam dessa forma? Veja só, eu discordo de você de que os pastores, na maioria, sejam dessa forma. Quatrocentões não. Eu acho que nenhum lá tem de 400 anos não. Tem pastor na faixa dos 70, mais de 400 anos. Brincadeiras à parte, é o seguinte, existem muitas coisas que se tornaram lenda urbana. Me explica. Lenda urbana é quando uma história corre e todo mundo passa a contar como se fosse uma verdade. Uma verdade. Eu conheço pastores maravilhosos que fazem trabalhos lindos em Juazeiro e Petrolina. Sim. E que dão atenção a pessoas portadoras de HIV. Eu fui um desses que cuidei de pessoas com HIV durante muito tempo. Eu lembro que tinha um rapaz que frequentava a nossa igreja e ele um dia, depois de muito tempo, ele me procurou, ele confessou que ele era gay, que ele estava com HIV e ele disse assim, pastor, agora está na hora do senhor correr, com medo de pegar. Eu disse, por quê? Porque o HIV pega respirando? Não. E eu sentei e conversei com ele, se tornou meu amigo. Ele frequentou a igreja durante um bom tempo. Infelizmente ele foi a óbito. Foi a óbito, né? Não é veio, foi. Eu soube essa semana que eu estava usando o verbo errado. Exatamente. Ele foi a óbito. E então, esse menino foi um dos que eu pude ajudar
mas infelizmente a gente não pode ajudar a todos. Dentro dos centros de recuperação de viciados em drogas, que você sabe que todos os centros de recuperação da região são dirigidos por igrejas evangélicas, verdade. Existem pessoas que a gente não divulga muito, não sei se existe hoje, mas no passado, não muito distante, havia pessoas que chegavam portadores de HIV porque compartilhavam seringas com outras pessoas. Drogas, e essas pessoas foram muito amadas e muito bem cuidadas pela igreja. Eu mesmo na minha igreja várias vezes fiz campanha de doação de alimento, de roupa, de remédio para pessoas necessitadas. Então, infelizmente, pega-se um fato isolado e transforma-se numa referência. Quando nós temos aí centenas de pastores, você militou nesse meio, sabe disso, fazendo um trabalho admirável e respeitável. Verdade. Esses pastores, por exemplo, um pastor precisa de um médico. Eu fui aqui outro dia num médico aqui no hospital de Petrolina. Eu estava me sentindo mal. Eu estava com muita dor. Depois eu descobri que era só gases. Mas aí, quando eu cheguei lá, quem me atendeu foi um médico muito educado, muito atencioso. Ele foi muito legal comigo, ainda bateu um papo comigo, perguntou o que é que eu fazia. Eu falei que era pastor. Ele disse, legal, tenho até parente que é pastor e tal. Resumindo, foi muito legal comigo. Quando foi depois de um tempo, ele nem mora aqui mais, depois de um tempo alguém disse assim, eu comentando desse médico, muito atento, disse assim, o médico é gay. Ele é gay. Eu disse, e daí? Ele é um excelente médico. Esse preconceito existe muito mais na cabeça de quem se preocupa em propagar. Eu não vou dizer que não existe uma pessoa ou outra que tenha uma resistência. Claro. Cada indivíduo é responsável pelas suas escolhas. Eu respondo por uma pessoa, Teobaldo. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu seria um cara mentiroso, um farsante, um ator, se eu não dissesse o que eu acabei de dizer, como eu penso e como eu vejo. Quando você lida com as pessoas, você não tem que olhar as pessoas pela orientação sexual, você não tem que olhar as pessoas pela cor da sua pele, que você não abordou esse aspecto ainda. Que eu pedi a ele, pessoal, que ele não me alisasse, tá? Eu pedi a ele que ele jogasse duro comigo mesmo. Mas ele vai chegar lá. Mas ele não falou, por exemplo, de preconceito racial, que eu já sofri. Eu comecei a dizer que você é negro. Tal. Então, por exemplo, você falou de minoria, você foi logo para LGBT, você não falou de racismo. Nossa região tem muitas pessoas negras e mestiças. Essas pessoas, na sua maioria, por não terem tido muito acesso à educação, vivem nas periferias, num estado de situação difícil. De calamidade. Nós não podemos deixar de olhar para essas pessoas também. Então não podemos falar em minoria e pensar somente... as mulheres, por exemplo. A mulher, embora não seja uma minoria numérica, no que diz respeito às políticas públicas, infelizmente, as mulheres são esquecidas. Precisamos priorizar as mulheres. As políticas públicas de proteção à mulher, as políticas públicas de saúde da mulher, elas precisam estar entre as prioridades. As crianças, que são o nosso futuro. Como é que você pode ter um hospital que você transfere as crianças para a UPA? Agora, com o coronavírus, foi para o São Lucas, mas como é que você pode ter, em compensação, paradoxalmente, de uma forma contraditória, se contrata cada vez mais pessoas para serem assessores de nada. Agora, só para ganhar apoio. É verdade. Então você não pode falar em minoria sem falar em política pública de inclusão de todos e não de alguns. Eu vejo que Juazeiro não usa muito o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E aí, por falar em SUAS, aí eu vou trazer para essa outra área. E aí eu pergunto para você, Teobaldo, visando isso, qual é a sua ideia? Por exemplo, nós estamos falando de minoria, tratando de racismo e tudo mais. Não há uma preocupação do governo hoje, do governo de Juazeiro, com essas minorias, com essas classes. Pega a cesta básica, devolve, dá lá para eles e acabou. E não é isso. Não. A política pública social, desenvolvida em quase todo o Brasil, ela é uma política pública assistencialista, escravagista, porque mantém o indivíduo escravo daquele modus operandi, daquele modo de fazer a coisa. É verdade. Nós precisamos ensinar as pessoas a pescar o peixe, não somente comer o peixe. Porém, é preciso lembrar uma coisa importante: quem está faminto precisa de comida. Nós temos que ter uma política de segurança alimentar. Essa vai ser, talvez depois da pandemia, esse seja o grande desafio dos gestores públicos. Uma política de segurança alimentar para botar comida na mesa do povo. Mas você não pode criar um assistencialismo ad eterno que vai durar para sempre. Você tem que ter um projeto que não seja necessariamente de assistencialismo, mas de um auxílio emergencial que, paralelo a isso, tenha um trabalho de educação, de formação, de capacitação profissional, para que o indivíduo possa, dentro do potencial que ele tem, desenvolver alguma coisa que será fomentado pelo próprio governo.
Essa política pública é a sonho. política pública que dá certo. Os países que aplicaram isso se deram bem. Ocorre que quando você olha a política pública que é praticada no Brasil, desde o início dos anos 90, ela sempre faz com que as pessoas fiquem na dependência de quem lhes dá a ajuda. Foi assim com a Para, em emergência. troca disso, votarem naquele candidato, ou indicado por ele. Foi assim com a emergência nos anos 90, nos anos 80. Foi assim com o Vale Gás nos anos 90 e o Vale Botijão. Tem sido assim com o Bolsa Família, enfim, é por aí. Por moeda eleitoral, mas quando você transforma num meio em que você agrega valor, por exemplo, suas crianças têm que estar na escola, mas isso tem que ter fiscalização. Não basta que, como o Juazeiro criou a lei do toque de recolher, mas você chega nas ruas de Juazeiro e está entupido de gente. Então não adianta você criar um decreto. Até porque Paulo Bonfim é o primeiro a sair. Você não basta você criar um decreto, você tem que ter fiscalização. Então, quando você pensa num projeto social, já que a gente está falando aqui de política social, você tem que ver a necessidade, para isso você tem que mapear. Você não pode gastar dinheiro em projeto social sem conhecer a realidade social. E não se pensa em realidade social sem dois olhares. O olhar da periferia e o olhar do interior. São as duas áreas mais esquecidas. Mas o que é que a gente vê? Que os governantes acham que trabalho social, como você pontuou, é distribuir cesta básica, não é? É dar Vale Gás. É dar Vale Gás. É fazer uma palestrinha ali para dizer que fez alguma coisa. Dar um lanchezinho, tchau. Não é isso. Projeto social é projeto de transformação e inclusão. É puxar para cima. É fazer o indivíduo subir um patamar a mais. Isso pode ser romantismo, como você gosta de chamar. Sim. Isso pode ser utopia, como eu gosto um de sonho falar. que não é realizável. É possível sim fazer isso. Quando governo e povo se unem, é possível fazer com planejamento, com qualidade e com eficiência, sem discriminar ninguém por qualquer motivo. É possível trazer para dentro do cesto todo mundo e dizer assim, olha, você continua sendo o que você é, eu continuo sendo o que eu sou. Se você quiser mudar por si só, você muda, mas nós vamos transformar a realidade porque habitamos todos nessa cidade. E se todos habitamos nessa cidade, nós não podemos conviver com a miséria, com a fome, com a violência e sermos indiferentes a isso. Aí é que está a grande coisa. Ele falou de indiferenças. Teobaldo é pastor há mais de 30 anos. Vai fazer quase 40 anos já de pastorado já, né? 30 anos. 30 anos de pastorado. Você está, e aí eu vou usar uma metáfora, você está no paraíso, que dentro da igreja é um paraíso, Batista Jerusalém e tal, convivendo com milhares de pessoas. E aí você sai desse patamar, desse paraíso, que óbvio tem dificuldades, mas é uma terra plana, que dá para você reger com mais maestria. Você sai de lá e vem para um terreno inóspito. Eu prefiro zona de segurança, Zona de conforto. Zona de conforto. É. Sai da sua zona de conforto e vem para um terreno inóspito, que é política, partidos, disse-me-disse, corrupção, moedas de troca e tudo mais. Está preparado para isso, né, velho? Rapaz, a Bíblia diz que a gente tem que ser a luz do mundo e o sal da terra. Eu acho que ser luz do mundo e sal da terra é você ser diferente. É você ser movido por valores diferentes. Sabe o que é que o mundo está precisando? De valores. Quando você é movido pelos valores corretos, você transforma a realidade, talvez não de todos, mas de muitos. A Bíblia conta uma história de um homem que eu gosto de usar como exemplo que serve para a política. O nome dele era Davi. Vocês já ouviram falar dele, né? O rei Davi, que matou Golias. Ele estava sendo perseguido lá por o rei Saul, que queria matá-lo, porque não aceitava que ele fosse rei. E aí o que aconteceu? Ele entra numa caverna, chamada Caverna de Adulão, ele encontra 400 bandidos perseguidos. Ele pega esses homens e diz assim, eu vou fazer de vocês homens de bem, eu vou fazer de vocês guerreiros. E esses homens foram transformados primeiro no caráter. E depois eles transformaram a realidade, se tornaram os valentes de Davi. E foi com esses valentes que Davi conquistou o reino e transformou Israel, naquele tempo, na potência econômica e militar daquela região. Ele pegou 400 bandidos e transformou em homem de bem. Quando você tem ao seu redor pessoas que são interesseiras, não pense que todos são assim não. Tem muita gente de bem que às vezes cede ao sistema como forma de sobrevivência. Mas quando vem alguém de fora com ideias novas, talvez não mude da noite para o dia,
mas é um facho de esperança, é uma tocha de esperança, é uma luz que surge nas trevas para dizer assim, algo novo pode acontecer. Pode acontecer. E nós temos que acreditar, porque se nós perdermos a esperança, gente, de que é possível mudar a realidade, então é melhor deixar de viver. Boa. Deixa eu lhe fazer só algumas perguntas, algumas questões bem positivas. E aí eu digo para você. Primeiro, 3 palavras. Paulo Bonfim para você. Como pessoa humana, não tenho o que dizer dele, né? Quando ele trabalhava na churrascaria Juazeiro, que eu ia lá muito raramente, sempre foi educado comigo. Como gestor, deixa a desejar. Suspeita-se, não posso afirmar, porque eu não vi, que ele recebe ordem de outra pessoa. De Isaac Carvalho, eu não será? sei, eu não posso afirmar. Mas que ele chama o ex-prefeito de mentor, ele chama. Então, o que ocorre é o seguinte, Juazeiro está entregue ao Deus dará. Não há uma prioridade de vidas, de pessoas, há uma prioridade de reeleição. Isso só um tolo não vê. Todo o projeto. Interessante que falam para não fazer aglomeração, aí vão inaugurar as coisas e lá vai uma multidão. Tem um toque de recolher e volta e meia você vê partidários fazendo movimentação. Tudo bem, você falou Paulo Bonfim, pessoa, gente boa, mas como gestor é ruim. Isaac Carvalho. Eu não disse que como pessoa ele é gente boa, eu disse que eu não posso dizer nada sobre ele, que eu não tenho convivência com ele. Entendi. Nem de boa, nem de ruim. Como gestor, para mim, ele deixa a desejar e muito, principalmente nas áreas sociais, de saúde estrutural. Isaac Carvalho. Isaac Carvalho foi um homem empresário que de repente ingressou na política partidária e se tornou uma águia no sentido de estratégia, de profissionalização da política, mas que, a meu ver, formou um grupo e hermeticamente ele governava e ainda continua nos bastidores conduzindo dentro dos interesses desse seu grupo. É a minha visão particular. Alan Jones. Alan Jones é um amigo recente, eu não conhecia, só de ouvir falar. Temos dialogado muito, é uma pessoa extraordinária, acho que é um jovem que tem um futuro brilhante na política. Médico e excelente. Que eu espero que me apoie. Tá vendo, não? Vamos lá. Anselmo Bispo. Eu não conhecia o Coronel Anselmo de perto. A primeira experiência que eu tive com o Coronel Anselmo, eu fui a Sobradinho participar de um retiro, ele trabalhava lá na época e eu precisava de uma guarda policial que estava tendo umas ameaças lá no nosso retiro. Mas eu trabalhei com o pai dele na casa de detenção. Então, através do pai, que fazia um excelente trabalho, eu sempre tinha uma referência do filho. Vim conhecer agora no processo da campanha. E aí? Temos dialogado, já tivemos alguns diálogos, me parece uma pessoa muito agradável, mas no momento eu estou em oposição a ele, as minhas ideias são um tanto quanto diferentes, mas em alguns aspectos convergem. Carlos Neiva. Carlos Neiva, conheço há muito tempo, né? É um empresário bem sucedido aqui na região. Você está me colocando para analisar todo mundo, depois vai analisar até o balde, entendeu? Carlos Neiva é um cara brilhante, inteligente, é alguém que tem muito a agregar em qualquer gestão. Valdemar Borges. Inteligente, conhece saúde como poucos, é um homem que tem muitas ideias boas para melhorar a qualidade da saúde de Juazeiro. Aí eu vou perguntar para você sobre Joseph Bandeira. Joseph Bandeira é o político mais popular e talvez a liderança... O mais teatrólogo, talvez? Eu não sei. Foi você que colocou essa palavra, não fui eu. Não põe a palavra na minha boca. Né? Eu até espero que Joseph e Suzana me apoiem também. Eu acho, opinião minha, eu acho que o melhor nome para a oposição seria o meu, sem presunção, porque eu sou o novo. Então, nós poderíamos ter o apoio desses grandes homens e dessa mulher extraordinária que é Suzana. Né? Eu me tornaria o prefeito e eles iriam atuar no parlamento, iriam trabalhar na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados. São pessoas que têm muito a contribuir com o Juazeiro. Aí eu vou perguntar para você, imprensa de Juazeiro. Você perguntou sobre Joseph e não deixou terminar. Ele não deixou, verdade. Vamos lá. Então, Joseph é um homem inteligente, né? Absolutamente carismático, né? Teatrólogo? Não sei, você está insistindo nisso, você vai falar com ele. Mas que ele tem que entender que a política está em constante ebulição e transformação. É verdade. E eu acho que em algum momento o Dr. Joseph vai perceber que está na hora de algo extraordinariamente novo para fazer uma revolução. Você acha que ele é ultrapassado, e uma então, mudança? Né? Não, não se trata de ser ultrapassado. Eu sou ultrapassado em relação a muitos pastores novos que aí estão. Eu acho que nós temos que entender que aquelas pessoas novas que estão chegando, elas agregam valor ao que já existe. Não podemos desprezar totalmente o que existia, não, gente. A experiência dele como ex-prefeito tem a contribuir com o Juazeiro. Muito. Quem já foi prefeito 2 vezes tem muito a contribuir. Quem foi deputado federal tem muito a contribuir. Nós temos que entender que o diálogo dentro da política ele deve ser desprovido do preconceito e da intolerância. Eu, por exemplo, eu me torno prefeito. Eu me torno candidato, né, na convenção,
Aí a convenção me aprova, creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aí eu me torno candidato, sou eleito, o povo escolheu a mim. Ok. Aí eu vou pegar e dizer assim, são meus inimigos. Não, não são meus inimigos, todas as ideias boas que vierem... Eles podem vir fazer parte até do governo. Isso eu não sei, isso vai depender de uma série de conjunturas. Porque política é conjuntura, você sabe disso. É aquela velha história do como conversa, né? Agora, é preciso entender que ter conjuntura é uma coisa, mudar projetos é outra. A minha visão continua sendo priorizar o povo e as suas necessidades. Imprensa de Juazeiro. A imprensa de Juazeiro é uma imprensa que está em processo de evolução, tem me dado algum espaço, né? Não tanto quanto eu gostaria, mas é uma imprensa que está em processo de evolução. Eu diria que ela ainda é uma imprensa incipiente, que está se desenvolvendo. E a de Petrolina? A de Petrolina, tirando o pessoal ali da Ponte FM... É porque ele é da Ponte FM, pessoal. A de Petrolina eu diria que está no mesmo patamar, com um pouquinho a mais, um leve degrau a mais, talvez pelo profissionalismo com que alguns estão fazendo. Mas tem muita gente boa do lado de lá. Sim. Também. Câmara de Juazeiro. A Câmara de Juazeiro é omissa em relação a lutar pelos interesses do povo. É uma Câmara que não fez o seu papel, não cumpriu o seu dever de defender o povo, de fiscalizar o governo, de fazer propostas que realmente gerem mudança e melhoria na qualidade de vida das pessoas. Veja esse momento de pandemia, você não vê os vereadores se mobilizando para defender a população. Isso é vergonhoso e lamentável. Câmara de Petrolina. Não conheço muito bem, só o que eu leio. Mas é muito parecido com o que só que eu leio, só o que eu leio em jornais, não conheço muito bem. Agora, pra gente fechar esse negócio, sua mulher apoia você nisso tudo? Rapaz, a minha mulher, interessante você fazer essa pergunta. Quando eu fui consultado por um grupo de pessoas para sair candidato, eu disse, Deus, eu vou pedir ao Senhor que o Senhor toque no coração da minha esposa. Porque ela não gosta. Não, não é isso não. É porque eu acho que o marido, ele todo passo, toda decisão que pode mudar o rumo da vida, ele deve conversar com a sua esposa. E eu disse, Deus, toca no coração da minha mulher, vou dar um tempo. Aí eu dediquei um tempo em oração. Eu gosto de orar, eu tenho um quartinho lá em casa onde eu dobro meu joelho, eu oro, coloco minha vida diante de Deus, coloco as duas cidades, Juazeiro e Petrolina, a região, enfim. Nesse momento eu disse, Deus, o Senhor vai convencer a minha esposa, vai convencer o meu filho você conhece, né? Professor Pedro Felipe, né? Formado também em filosofia, teologia, está terminando psicologia agora. É um menino de Deus. E eu disse, Deus vai tocar no coração da minha família. Eu tenho um irmão que mora inclusive aqui. Sim. E o Senhor vai tocar no coração de pessoas próximas a mim. E aí, naturalmente, essas pessoas foram despertando. Mas faltava a minha mulher, rapaz. E aí? Aí um dia ela virou pro meu filho e disse assim, ela junto com o meu filho lá em casa almoçando, disse assim, você tá aí nesse movimento, nesse negócio de querer ser prefeito? Tudo bem, tem meu apoio. Agora só não me peça para subir em palanque e fazer discurso, que você sabe que eu não gosto dessas coisas. Foi mesmo. Você está feliz com o Juazeiro, o seu Juazeiro, do jeito que você quer? Essa não é Juazeiro que eu sonho. Eu tenho um sonho, como diria Martin Luther King. Eu sonho com uma cidade em que haja igualdade e respeito ao ser humano, independente de qualquer diferença que exista entre um ser humano e outro. Eu sonho com uma Juazeiro que priorize pessoas. Sonho com uma Juazeiro que olhe sede e interior, principalmente na sede, as periferias, e priorize o cuidado e a atenção a essas pessoas. Eu sonho com uma cidade que, mais do que colocar asfalto nas ruas, mais do que contratar pessoas para transformar a prefeitura em cabide de emprego, se importe em desenvolver as pessoas intelectual e profissionalmente, criando uma infraestrutura, uma rede de saúde e educação de qualidade que eleve o patamar da cidade e que a médio e longo prazo torne Juazeiro como uma referência, se não para o Brasil, para o mundo. Eu voto em você, é o jeito. Eu não sou candidato ainda, eu sou pré-candidato. Você é pré-candidato. Agora, pra gente fechar, eu quero lhe agradecer. Conversar contigo é sempre bom, bicho. Toda vez que você conversa comigo, eu cresço. Conversar com ele é sempre um suplício. Ele diz assim, eu não vou alisar. Ele gosta de pegar, espremer, mas eu tenho dito sempre ao meu presidente, Maurício Broderzinho, que tá ali, ó, tá ligado, ali tá online. Maurício Broderzinho, um abraço. Eu tenho dito ao meu presidente do Partido Patriota, que eu faço parte. Aliás, faz uma piada, porque o número do Patriota é 51. 51 é o nome de uma cachaça. Aí eu peço, mas pastor, com tanto partido pro senhor escolher, o senhor escolheu logo o partido que tem uma cachaça. Eu digo, é bom que o pessoal que gosta de tomar já sabe em quem votar. É brincadeira, né, gente? Mas saindo da brincadeira pro sério, eu sempre digo a Maurício, quando algumas coisas assim acontecem, quem tá na chuva pra se molhar. O primeiro lugar que eu fui,
há um ano atrás. Quero mandar meu abraço ao pessoal do interior, especialmente ali o pessoal de Maniçoba, que ontem, né, deveria estar acontecendo, né, a festa dos colonos. Na verdade. E aí, Cada pandemia eu tive na festa dos colonos do ano passado, algumas pessoas, até pessoas da base do governo, disseram: pastor Teobaldo aqui, porque a ideia era que era um lugar onde o pastor não poderia ir, porque lá estava tendo shows, estava tendo aquilo. Eu não estava ali para evangelizar e para pregar, eu estava ali para ouvir as pessoas, para conhecer a realidade. Eu acho que quem quer governar a cidade tem que bater perna, tem que caminhar. Caminhei muito no interior, caminhei muito mesmo no interior, caminhei bastante na periferia, mas Juazeiro não é uma cidade tão pequena. Eu caminhei, eu diria até muito menos do que eu deveria, mas eu espero nas próximas caminhadas estar ainda mais perto do povo, aqui na mídia social, dizendo que eu amo essa cidade e que o meu desejo é contribuir para melhorar a vida das pessoas. Não a minha vida, mas a vida das pessoas. E a minha história, ela me respalda. Pesquise a minha história. Eu já fiz isso várias vezes. Meu amigo, obrigado. Deus lhe abençoe e lhe guarde. E a minha casa é essa. Quando quiser vir, as portas estão abertas. Quero agradecer a você, a Shirley, que aqui abriu a porta da sua casa e me recebeu. Agradecer a você que ficou aí até agora acompanhando. Esse camarada não alisa. Olha lá, o pessoal todinho ali. Esse camarada aqui, ele não alisa, ele joga duro com a gente. Mas é assim mesmo, quem está na chuva é para se molhar. Eu sempre digo a Maurício Broderzinho, o presidente do Patriota: se você quer prevalecer em alguma coisa, você tem que dar a cara a tapa. Eu preciso pontuar uma coisa: eu não tenho inimizade com ninguém do meio político. Não são meus inimigos, são meus oponentes. Então não desejo mal a nenhum deles. Eu oro por todos eles, oro por suas famílias, porque eu penso que no momento em que a gente olha para a realidade política como inimizade, como guerra, você perdeu o senso de humanidade. São pessoas que têm visões diferentes da minha e que pensam diferente a cidade, mas eu desejo toda a sorte de bênçãos espirituais sobre elas, exceto que me vençam. Um beijo para vocês, muito obrigado. Obrigado, Teobaldo. Pastor obrigado Teobaldo, a vocês que ficaram aqui também. Obrigado a vocês que estão aqui, um grande beijo. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Shalom.